Dias, sou Beatriz, acadêmica do curso de Letras de Presidente Figueiredo, e nós vamos apresentar a análise do conto Urupês de Monteiro Lobato, que faz parte de uma avaliação didática da disciplina de Literatura Brasileira 3, onde tem como professora Delma Pacheco Siquissu. O nosso grupo é composto pela Elisângela da Conceição, Raimunda Nonata e Rosana Pantoja. Monteiro Lobato, ele nasceu na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, no ano de 1882. Formou-se em Direito em 1904 pela Faculdade de São Paulo. Atuou como promotor público até se tornar fazendeiro, após receber a herança deixada pelo avô. Diante de um novo estilo de vida, Lobato passou a publicar seus primeiros contos em jornais e revistas, sendo que posteriormente reuniu uma série deles em Urupês, a obra-prima deste famoso escritor, em uma época em que os livros brasileiros eram editados em Paris ou Lisboa. Monteiro Lobato tornou-se também editor, passando a editar livros também no Brasil. As obras que mais se destacaram de Monteiro Lobato foi Urupês, de 1918, O Saci, em 1921, Narizinho Arrebitado, em 1921, Fábulas, em 1922, O Marquês de Rabicó, em 1992, As Aventuras de Hans, em 1927, Pertepan, em 1930, Reinação de Narizinho, em 1931, Calçadas de Pedrinho, em 1933, Emília no País da Gramática, em 1934, Geografia de Dona Benta, em 1935, Dom Quixote das Crianças, em 1936, História da Tia Anastácia, em 1937, e O Poço de Visconde, o Poço do Visconde, em 1937, também o Pica-Pau Amarelo, em 1939. Olá, eu sou Rosana Pantoja e eu irei falar sobre a descrição da obra. O livro Urupês ele foi campeão de vendas, esgotando mais de 30 mil exemplares desde o seu lançamento em junho de 1918 até 1925. Urupês marcou a obra da literatura brasileira, dando início à carreira do escritor Monteiro Lobato. É uma coletânea com 12 contos e 2 artigos, que surge a partir das histórias dos caipiras do interior de São Paulo, Rio Paraíba do Sul. O nome da obra faz uma referência a 2 artigos contidos no livro, Velha Praga e Urupês. Urupês é o nome dado a um tipo de fungo que cresce em lugares úmidos e sob tronco de árvores, conhecido como orelha de pau, como parasita que depende de outras plantas para sobreviver. O artigo Urupês narra a descrição do caipira passivo e preguiçoso, o Jeca Tatu. O título do artigo é uma analogia ao estilo pacato que o personagem vive. O livro possui narrativa 2 contos baseados na melancolia, tristeza e tragédias vivenciadas por esses caipiras. O personagem Jeca Tatu foi inventado por Monteiro Lobato em 1914, aparecendo pela primeira vez no artigo Velha Praga, que fazia uma crítica aos caboclos do interior paulista que realizavam queimadas em plena seca. Os caipiras de Monteiro Lobato tinham como elemento, sobretudo, a ignorância e a pobreza. Descrição das obras. Os Farofeiros. Os Farofeiros ele foi um conto de 1917. Ele conta a história de 2 homens que conversam em um navio e narram a história de Jerebita. O Engraçado Arrependido conta a história de Pontes, um piadista. A Coxa de Retalhos conta a história de Pingo d'Água, uma menina que recebeu bastante atenção de sua avó. A Vingança de Peroba conta a história de 2 vizinhos, Porungas e Nunes. Um Simplício Moderno conta a história de Izé Biriba, que era um carteiro.
E Meu Conto de Maupassant conta a história de um francês que em suas narrativas ele criava uma atmosfera de mistérios e surpresas. Polícia e Verso conta a história do Coronel Inácio. Bucólica conta a história de Anica, uma moça deficiente que vivia entrevada em uma cama. Mata-pau, o título se refere a uma planta que se enrosca nas árvores e rouba-lhe a seiva. Boca Torta conta a história de um homem que tem um defeito físico e todos o chamam de Boca Torta. O Comprador de Fazendas conta a história de Moreira e Trancoso. O Trancoso, ele é um comprador de fazendas. O Estigma é narrado em primeira pessoa e narra a história de Bruno e o seu amigo Fausto. A Velha Praga é o artigo que conta a história do Jeca Tatu. E o mais famoso, o Ouro-Peixe, é uma crítica ácida ao caipira. Olá, eu sou Elisângela e dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, eu irei falar um pouco a respeito da análise do conto Ouro-Peixe. A obra retrata um Brasil, o caboclo ignorado que não anda em sincronia com a grande capital e nem com a modernidade, um lado desprestigiado pelas autoridades políticas e pelos produtores da cultura brasileira. Monteiro Lobato é considerado um autor pré-modernista porque, por meio de sua obra Ouro-Peixe, apresentou características como colocar em sua obra um personagem que representava a sociedade marginalizada de sua época, dando ênfase a uma parte do cenário brasileiro que diz respeito ao interior de São Paulo, trouxe uma inovação quanto à linguagem, trazendo a fala do caipira, apresentando uma linguagem coloquial. Também é considerado um escritor do período de transição, vindo do realismo, trazendo a expressão dos acontecimentos da sua época. Por meio de sua obra, temos o conhecimento sobre essa parte da sociedade do interior de São Paulo, que de certa forma também era um povo que vivia esquecido, vivia numa situação de marginalização. O personagem Jeca Tatu é considerado um parasita da terra. Por meio dele, Monteiro Lobato desconstrói a figura apresentada por José de Alencar em sua obra Iracema. Apresenta um caboclo com características diferentes do índio, ao mesmo tempo fazendo uma desconstrução da anterior idealização do herói nacional proposto na estética romântica do indianismo. Então, enquanto José de Alencar trouxe a figura do índio com uma idealização, aqui nessa obra Ouro-Peixe, nós vemos Monteiro Lobato trazer outro personagem na figura de Jeca Tatu como um caboclo do interior. Uma mudança de personagem que representa a imagem nacional. Agora eu irei ler um fragmento da obra. O indianismo está de novo a deitar copas. Jeca Tatu. Características: ignorante, não entende os acontecimentos sociais, o sentimento de pátria lhe é desconhecido, não tem sequer a noção do país em que vive. Sabe que o mundo é grande, que há sempre terra para adiante, que muito longe está a corte, com os graúdos e mais distante ainda a Bahia, donde vêm baianos pernósticos e cocos. Lobato, 2007, página 167. Como vive? Acomodado, nada o esperta, nenhuma ferrotoada ou põe de pé, social como individualmente. Em todos os atos da vida, Jeca, antes de agir, acócara-se.
Lobato, 2007, página 162. Como se alimenta? Do que a terra produz, faz somente a garapa para colocar no café. Preguiçoso, quando comparece às feiras, todo mundo logo adivinha o que ele traz. Sempre coisas que a natureza derrama pelo mato e ao homem só custa o gesto de espichar a mão e colher, como coco de tucum, ojiçara, gabirobas, bacuparis, maracujá, jataís, pinhões, orquídeas, ou até fardo de taquarapoca, peneiras, cestinha de saburais, tipitis, pinho de caçador ou um tecílio de madeira mole. Gamelas, pilõezinhos, colheres de pau, nada mais. Lobato, 2007, página 163. Onde vive? A casa, quando a palha do teto apodrecida, greta em fenda por onde pinga a chuva. Jeca, em vez de remendar a tortura, limita-se cada vez que chove a parar numa gamelinha. A água gotejante. Remendo? Para quê? Se uma casa dura 10 anos, faltam apenas 9 para ele abandonar aquela. Esta filosofia economiza reparos. Lobato, 2007, página 163. Seu grande cuidado é espremer todas as consequências da lei no menor esforço, e nisto vai longe. Lobato, 2007, página 163. Nenhum talher não é a munheca. Um talher completo, colher, garfo e faca, há um tempo. Lobato, 2007, página 163. Ao mesmo tempo que é apresentado a mobília da casa que o matuto possui, também é feita uma denúncia do ciclo de pobreza que passa de geração em geração. O mobiliário cerebral de Jeca, a parte ou suculento recheio de superstições, vale o do casebre, o banquinho de 3 pés, as cuia, o gancho de toicinho, as gamelas, tudo se reedita dentro de seu miolo sob a forma de ideias. São as noções práticas da vida que recebeu do seu pai e sem mudança transmitirá aos filhos. Lobato, 2007, página 167. Como se cuida? Sua medicina, doença, hajam. Que remédio? Não faltam. Para bronquite, é um porrete, cuspe ou doente na boca de um peixe vivo e solta-o. O mal se vai com o peixe água abaixo. Lobato, 2007, página 168. O que a obra representa? Faz a denúncia, o caboclo e o sombrio urupês, de pau podre, a modarrar, silencioso, no recesso das grotas. Só ele não fala, não canta, não ri, não ama. Só ele, no meio de tanta vida, não vive. Lobato, 2007, página 170. Nossas considerações finais. Conhecer a obra de Monteiro Lobato, Urupês, principalmente o artigo que recebe o mesmo nome do livro, nos possibilita uma reflexão sobre a realidade de uma parte esquecida do Brasil daquela época, a região interiorana de São Paulo. Podemos perceber as adversidades que o caboclo do interior vivia, sofrendo com a miséria, as condições de marginalização social. Assim podemos concluir que a obra de Monteiro Lobato não é apenas para alimentar a crítica ao caboclo do interior, mas, sobretudo, denunciar a realidade de um povo que vivia esquecido em meio às mazelas sociais. Nossas referências bibliográficas de pesquisas e meu muito obrigado.